Olá, estamos mais uma vez aqui buscando a reflexão dessa nossa obra valorosa que é Amor, Imbatível Amor, da nossa querida Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco. Nós estamos na reta final das reflexões dessa obra. Hoje nós estamos no capítulo 11, que trata das incertezas e busca psicológica. E dentro desse capítulo, ela vem dividindo para nós, em 4 subitens que são bem expressivos e muito significativos. São eles: desajustamento, afetividade perturbada, busca de si mesmo, autoconfiança e autorrenovação. Nesse momento da obra, a nossa veneranda vem falar para nós desse momento do ser, quando há um desejo, e isso é inato, há um desejo de progredir, de melhorar, de crescimento psicológico, ao mesmo tempo que ainda estamos presos nas paixões, ainda estamos presos naqueles atavismos do passado, Nós ainda trazemos essa herança atávica muito forte, Mas ao mesmo tempo em que a vida nos empurra para uma mudança. Ninguém fica estagnado, Ninguém consegue ficar estagnado. Às vezes a gente já quer ter uma pausa, mas isso é impossível, porque a gente nasceu para a gente crescer, para a gente progredir, para nós buscarmos sempre para o alto, Como a plantinha busca o sol, a gente também nasceu com esse DNA de buscar seguir. E aí, analisando os subitens, parcamente, claro, o desajustamento, o ser quando traz essas dificuldades do seu eu profundo mais debilitada, diríamos assim, Ainda preso a alguns complexos, a dificuldades de relacionamento, busca se diluir na massa, A gente já falou isso no capítulo anterior, que é a massificação. Porque enquanto ser individual, ele precisa tomar decisões, ele precisa estar ativo, dentro das demandas sociais, e muitas das vezes o ser quer fugir disso, porque há um desajuste interno, então ele prefere não se comprometer, ele prefere não ter que enfrentar, e aí muitas das vezes é na massificação que ele vai encontrar um certo conforto, diríamos assim, Porque aí ele só seguir o grupo. A gente tem visto muito isso, um seguir o grupo e não pensar por si mesmo. E é claro que isso traz desafios, dificuldades, porque os relacionamentos vão ficando difíceis. Quando há um encurralamento, o ser busca fugir, e quando ele não consegue fazer isso em grupo, ele vai fazendo individualmente, se recolhendo, Então há a necessidade de buscar um apoio, há a necessidade de buscar esse ajustamento. Como? Como é que se faz esse ajustamento? Essa necessidade interna que todos nós trazemos. Nós vamos encontrar conforto na ajuda familiar, nos amigos que podem ir orientando e ajudando, mas principalmente nos centros terapêuticos, quando há um desajustamento um pouco mais enraizado, Eu já falei isso anteriormente e volto a repetir. A análise de uma obra como essa, como Homem Integral, que nós já procuramos fazer, nos traz subterfúgios para fazermos individualmente. Mas se está muito profundo, às vezes, as nossas cicatrizes, as nossas marcas, nós vamos precisar sempre de alguém que venha nos ajudar. Então, o ser desajustado, muitas das vezes, é por trazer uma afetividade perturbada do passado. Esse passado nessa encarnação, não estamos colocando aí as questões mais profundas, Mas quando se tem uma infância onde há uma negligência no afeto materno, onde não há um ambiente de segurança, as crianças tendem a crescer com esse vazio, com essa dificuldade. E aí passa a ter uma forma um tanto desorientada
nos relacionamentos. O ciúme é algo que logo aparece. O ciúme é muito caracterizado pela insegurança, né? A pessoa não se sente seguro o suficiente para ser amado, para ser querido e compreendido por aqueles que estão ali à sua volta e agarra-se numa necessidade, numa exigência de que o ser ou os seres, objetos ali do seu afeto, possam estar sempre sendo monitorados, o que é uma imaturidade do ser psicológico, né? O ciúme traz essa marca daqueles que, de alguma forma, têm um desajuste na área afetiva, porque o ser bem consigo mesmo, o ciúme é algo que nem se entende como que ele pode marcar tantas pessoas quando o ser está ajustado. Porque ele não se importa com o comportamento ou com a conduta da outra pessoa ou das outras pessoas. Ele tem muito mais o compromisso da conduta própria, tem a segurança interna e não depende não há uma dependência afetiva, né? Então, é importante, muito importante a gente olhar essa infância e se nossa infância não foi boa, a gente procurar ver se estão ali essas marcas e se libertar, porque o ser é para libertação, né? Para a gente poder se libertar das amarras e prosseguirmos com mais alegria, com vivacidade, com confiança. Essa é a proposta, né? Então, a afetividade perturbada traz essas dificuldades no relacionamento porque afeto todos nós temos necessidade. Todos nós temos isso é instintivo em nós. É instintivo até nos bichinhos, né? Nos animaizinhos. A gente vai vendo os gatinhos como eles gostam de ir se achegando no seu dono porque sabe que vai receber um carinho, que é a expressão do afeto, né? Todos os bichinhos que você trata com carinho e com afeto, eles vêm correspondendo dessa forma. Você chega no ambiente, ele já vem te procurar, porque isso atrai, né? A afetividade é algo que nós necessitamos, nós queremos. Esse contato físico, esse contato de um carinho, de um afago, faz com que mexam-se as nossas estruturas internas. Há uma mudança na circulação sanguínea imediatamente. Ela vem mais para o exterior, ela vem buscar mais essa presença afetiva, né? Então, todo o nosso corpo fica mais irrigado. Os vasos os menorzinhos, né? Mais nas extremidades, eles são irrigados porque há uma atração nesse afeto. Todos nós queremos isso. Até o ser, quando diz assim, não gosto que chegue perto de muita, ele traz uma marca, ele traz uma dor que não foi superada ainda, porque quando ela é superada, o normal do ser é querer esse aconchego, é querer esse afeto, demonstrando esse afeto. O contrário, quando é algo assim ruim, quando há uma presença que é ruim perto de nós, o que eu disse anteriormente, que a circulação, né, vai toda se expandindo, ela se retrai. Nosso instinto de proteção mesmo, a gente não quer, a gente não gosta desses encontros, desses enfrentamentos. Naturalmente são de pessoas, às vezes, que são muito reclamonas, pessoas que são negativas, a gente se retrai. E aí, se notarmos, há um esfriamento das nossas extremidades, inclusive, porque o nosso corpo ele vai sempre reagir a isso, né? Então, quando se trata da afetividade, o que nós precisamos é conquistar o amor, o afeto. E o amor, às vezes, é muito fácil dele ser demonstrado por algumas pessoas e em outras precisa muito ser trabalhada, precisa muito ser conquistada, porque quando não há uma ressonância energética ou de ideias, né, precisa haver um trabalho. Normalmente isso é feito na família, porque são os entes familiares que a gente mais precisa conviver. E muitas das vezes a gente tem esses dissabores dentro de casa, do nosso seio familiar. E aí, essa luta por conquistar é que vai trazer a harmonia interna, né? A busca por si mesmo é algo que é importantíssimo nesse cenário, porque eu às vezes
projeto muito nas outras pessoas as dificuldades do relacionamento com elas. E esqueço de olhar que às vezes a maior dificuldade está internamente, está em mim. Ou nos meus bloqueios anteriores, nas minhas dificuldades do passado, e aí eu projeto isso para o outro e acho que a dificuldade está nele. A busca por si mesmo, ela é fundamental na nossa vida. A gente olhar a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando os Espíritos, e é Santo Agostinho que faz isso, nos recomenda o conhecer-nos a nós mesmos. Aquela insígnia, né? Conheça-te a ti mesmo, que foi tão falada por Sócrates que às vezes é atribuída a ele essa frase. Mas ela é mais antiga ainda do que Sócrates, né? Ela já estava escrita na entrada do oráculo de Delfos, né? Lá você já tinha essa inscrição. Na entrada do oráculo já tinha essa inscrição. Conheça-te a ti mesmo. A busca por si mesmo esbarra aí. Eu preciso me conhecer para eu entender quem eu sou, como eu sou, em que nível eu estou. E ninguém vai poder fazer isso por mim. Eu preciso responder algumas perguntas internas. Como que eu reagi de acordo com essa situação que me aconteceu? Por que eu me aborreci? Por que eu fiquei chateado? Se eu não der as respostas, eu estou ainda no comportamento de fuga. Eu não quero um enfrentamento. Mas se eu começo a responder, eu não gostei porque feriu meus sentimentos. Eu achei absurdo a maneira em que me tratou. Não gostei dessa forma. Ah, bom, já achou a razão. Em achando a razão, trabalhar a aceitação. De que forma? Eu tenho gerência sobre isso? Eu posso mudar essa atitude? Se eu puder, porque se ela for minha, eu preciso ir lá mudar. Mas se não for uma atitude minha a ser modificada, eu preciso aceitar. Em passando pela aceitação, eu vou reconhecendo os meus limites. Eu sei até onde eu posso ir. Às vezes tem pessoas que dizem assim, você não sabe do que eu sou capaz. Mas e ela mesma sabe? E nós mesmos sabemos do que nós somos capazes? Porque nós precisamos saber. Isso é o conhecimento de si mesmo. Eu sou capaz de ir até determinado ponto, independente das circunstâncias, independente do favorecimento que pode acontecer ou não. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas é o ambiente ou foi a oportunidade que fez ali a situação. Não, oportunidades vão estar ali. O que vai fazer a minha escolha é o meu nível de compreensão perante a vida. Certos valores se estão bem claros para mim ou não. Então a busca de si mesmo faz com que a pessoa passe a ter autoconfiança. Autoconfiança. Ela é confiante em si. Se nós fugirmos, estamos na insegurança. A insegurança é aquele papel na ventania. Mas quando a gente busca o conhecimento interno, há um perfeito ajustamento do ser. Ele é capaz de identificar as suas dificuldades, os seus limites e trabalhar dentro dessas limitações. A autoconfiança surge daí. O ser confiante, ele confia em si. Ele não confia em tudo que ele consegue, que é capaz de fazer. Ele confia dentro daquilo que ele sabe que lhe é perfeitamente possível realizar e fazer. E está em paz consigo mesmo. E aí ele emana um magnetismo próprio, característico da pessoa que está bem consigo. Ela não é perfeita. Ela não vem das questões materiais estarem resolvidas. Tive conquistas pessoais no trabalho, na família, na ascensão disso, daquilo. Não tem nada a ver com isso. É interno. É a aceitação interna dos seus limites internos, é conhecer bem esses limites e trabalhar por extrapolá-los no sentido de crescer e de melhorar. Então, quando nós estamos de posse desse conhecimento de si, estamos nos sentindo mais confiantes, isso exala das nossas células. É um magnetismo. O ser exala quem ele é e como ele está. Ele não exala aquilo que ele gostaria de ser e de estar. Ele não projeta isso. A gente exala como nós somos e estamos.
E é isso que faz com que esse magnetismo pessoal seja uma força de atração para as pessoas. Se for bom, a gente gosta, não é? Ai, tão agradável ficar perto de fulano, é tão mais prazeroso, é tão mais... As horas passam que a gente nem percebe. É o magnetismo, que também se dá naquilo que você exala quando há um desajuste, um desequilíbrio, né? E aí a gente precisa... Valeu-me Deus, eu preciso ainda estar vivendo ali aquela situação junto àquela pessoa. Às vezes somos nós, mas às vezes são outras pessoas, exalando as angústias, exalando o pesar, exalando esse pesar, a falta de vivacidade, de alegria, né? Então, essa busca psicológica deve ser para o nosso engrandecimento interno, para a nossa libertação, porque nós somos seres criados para a felicidade e nada deve nos embotar, nada deve vir trazer os obstáculos para essa felicidade. A felicidade plena num futuro mais distante, mas a felicidade que nos é possível viver é de acordo com a forma como nós vamos conseguindo lidar com essas questões internas, encarando-as e vivendo em sociedade, e não buscando fugir desse grupo, daquela situação, daquela outra, porque me sinto assim, porque fico não sei como, fico desconfortável, e aí vai fugindo, foge externamente porque já fugiu internamente. Não, é viver no mundo de acordo com o mundo, foi assim que Jesus nos ensinou, mas sem perder os nossos valores, sem perder a nossa essência diluída na vontade dos outros, no pensamento dos outros, nos perdendo massificados, né? Então, que nós possamos aproveitar todas as possibilidades psicológicas que nós temos internamente, dos amigos espirituais que nos ajudam, que nos estimulam, que nos inspiram, desses benfeitores que se dedicam por trazer-nos obras como essa, porque não são à toa. Não é porque Joana quis escrever um livro que foi lá procurar Divaldo para escrever e publicar e pronto. Não, é para trazer um benefício para nós, se nós pudermos refletir e buscar na nossa conduta melhora. É muito comum, às vezes, a gente ouvir assim, mas eu já ouvi tanto sobre isso e não consigo mudar. Por quê? Por que não consegue? A gente, quando ouve alguma coisa, ela deve fazer sentido interno. Que sentido interno? Dessas perguntas. Será que eu faço isso? Será que eu tenho que aprender com relação a isso? Será que eu já estou bem desenvolvendo nesse sentido? Ótimo, posso fazer mais? Vamos lá, vamos fazer mais. Mas tô querendo fugir desse assunto, eu não tô querendo trazer isso para mim, quero ficar aqui no meu canto, quieto no meu canto. Não, a gente não tem que ficar quieto no nosso canto nesse sentido, né? Porque ficar quieto no nosso canto é a gente ficar meio que estacionado e a gente precisa ficar incomodado para a gente procurar a melhora, para a gente procurar o ajustamento. O ser que se encara, que se assume, que se aceita como ele está, ele encontra um equilíbrio muito grande, sente-se renovado e prossegue de um jeito muito melhor, porque ele tem coragem e confiança para os enfrentamentos que são necessários, né? Então que Deus nos abençoe, que a gente possa sair por aí enfrentando, não os outros, enfrentando a nós. Enfrentar a nós mesmos faz com que a gente compreenda que a gente não precisa e não tem que esperar a mudança do mundo, a mudança da sociedade. A mudança da sociedade passa pela minha mudança interna. Quando eu me modifico, eu já ajudei a mudar a sociedade. E quando muitos se modificam, é aí que a sociedade se modifica também. Então, que nós possamos ser esses seres os mais conscientes possíveis para que nos sintamos melhor, sejamos mais felizes, amando e aí sim, ajudando a nossa sociedade. Um grande abraço a todos e a gente volta para o último encontro dessa obra. Um grande abraço.